A gente tem ação esportiva, comunitária e comercial. E por que o Rude Ramos? Porque eu moro no Rude Ramos, eu trabalho aqui. E eu costumo dizer que o Rude Ramos não é o bairro são os rugeiros. Então muitas das coisas que eu vou falar envolve o Rude como um todo, não só a Caminho do Mar, porque são problemas que eu vejo que acontecem em cada setorzinho aqui. Então, por exemplo, há 9 anos eu tenho um projeto no Parque Salvador Arena que é o Funcional Salvador. Inclusive o Douglas é meu aluno e eu tenho muitos alunos também que estão num grupo, que eu vejo lá que foram ex-alunos e tal. O que acontece quando eu não estou lá no parque, quando a Ivalda do Tai Chi não está há 10 anos, há 15 anos lá dando aula de Tai Chi, quando o Luiz não está na Praça dos Meninos dando aula de Tai Chi? Depedram, vandalizam, quebram, tudo de ruim acontece. E é o que eu falo. Dizem que cabeça vazia é a oficina do diabo, o espaço público ocioso, eu falo que é o quintal do inferno. Tudo de ruim acontece. Então, pensando na segurança pública, eu vejo que muita gente fala que é só governo do estado. Não é. Dá para fazer muita coisa no município para melhorar a questão da segurança pública. Em Nova York, não, nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, eles começaram a pegar estatística, vocês que gostam de muita estatística, criminalidade solta era bem bang nas cidades. E aí o que eles identificaram? Quem são os ladrões? A mesma coisa, parecido com o perfil que a gente tem aqui. Mais jovens, pessoas que nem estudam nem trabalham, hoje a gente tem até 30 anos, muito perfil em São Bernardo disso também. E aí eles falaram assim, vamos fazer o basquete da madrugada. Eles fizeram o basquete da madrugada, diminuiu o índice de criminalidade. Faz uma coisa besta, mas algumas ações funcionam. Eu tive uma educação boa, mas boa parte da minha adolescência eu não estava em casa. Eu estava ocupado em treinar, em melhorar, eu não tinha tempo para outra coisa. Então, a gente precisa pensar, e é que eu quero trazer para vocês também, não só o plano de governo do Marcelo, que ele tem lá a operação delegada também, que vocês pedem. Legal, mas não só isso, não só a câmera de segurança, que às vezes também o ladrão dá até tchauzinho para a câmera de segurança, é importante mas é também uma outra visão de cidade. E aí, a gente tem, pensando em movimentar a cidade, a gente tem 5 anos no Ruge Run. Todo segundo do mês a gente leva aí os moradores para correr e caminhar aqui do Ruge até a praça lá da Barão de Mauá. E pensando em ocupação, uma das coisas que eu falei para o Marcelo e eu vou cobrar também os outros prefeitos, é essa ocupação inclusive em praças aqui. Porque numa praça assim em Santo André, lá em Santo André eles fazem, outro nome, lá chama Forró Pé de Calçada. Eu fiz 7 edições no Salvador Arena, esse ano eu vou fazer uma no final do ano. O que a prefeitura identificou em Santo André? E aí, que é bom, a gente copia. O Parque Celso Daniel estava meio ocioso, o coreto é um coreto um pouquinho maior só que a Praça dos Meninos, e aí começou um pessoal a levar um som lá e chamar as escolas de dança e música da cidade para ocupar espaço. A prefeitura de Santo André falou assim, nossa, que bacana, vou pagar a banda de forró para vocês todo primeiro sábado do mês. Que legal, deu certo, vou trazer food truck. Você movimentou a economia ali daquela região, você levou moradores para conectar, você melhorou a segurança indiretamente. Então são essas ações pontuais que às vezes eu vejo que precisa acontecer. Porque a gente pega essas praças aqui, eu até questionei o Danilo, que é presidente da Câmara, falei, Danilo, eu vou lá nos parques de Santo André, tem algumas praças que tem uma placa assim, a prefeitura coloca, a última manutenção. Eles marcam lá, igual os bueiros aqui de São Bernardo, a última manutenção. Quantas equipes tem em São Bernardo de manutenção? Porque eu trabalho há 9 anos no Salvador Arena, nem na gestão anterior, nem nessa gestão, eu não vejo passar uma vez por ano em praças, organizadamente, agora... Primeira semana do mês de maio, Praça Bruxelas. O que tá precisando? Vamos soldar aqui que tá enferrujado? Então é esse tipo de coisa que não tem. A barrição eu sei que é uma coisa mais complicada, mas ainda assim, pelo menos nas outras praças eu tenho visto que, tanto na gestão do Orlando Marinho, até que se faz, aqui precisa ser melhorado. Mas o que mais me pega, por exemplo, a Vila Pet aqui, que foi inaugurada 3 anos atrás, em 2019. Então eu fui lá, tá tudo enferrujado. Então isso é uma coisa que não está no plano de governo dos candidatos. E eu acho que a cidade precisa urgentemente de um plano de manutenção dos espaços públicos. Um dia, 2 dias no ano que passa aqui nessa praça, o cara já solda, já faz uma coisa que pelo menos ameniza. Pensando nos comerciantes, que eu falo que segurança pública não é só polícia na rua. O nosso comércio está morrendo, não é só aqui no Ruge, não é só em São Bernardo, não é só aqui na Vila Caminho do Mar. Você pega algumas regiões que está tudo fechando, ali perto da Inga, por exemplo, e são vários os motivos, o preço do aluguel, o poder de compra do consumidor mudou, a internet. E aí a gente pensou em criações comunitárias também no Rude Ramos Raiz. Então na Páscoa e no Halloween a gente tem o caça-chocolate e o doces e travessuras, onde a gente envolve 100 comerciantes e a gente vai e leva os moradores, muita gente que nunca tinha entrado na Praça dos Meninos com 15 anos de idade. Porque você nunca foi na Praça dos Meninos, você nunca foi nessa doceria que abriu aqui. Então a gente está tentando melhorar esse sentimento de pertencimento do bairro, através das ações comunitárias. E a gente vai ter agora, no último sábado do mês que vem,
a gente vai ter o Doces e Travessuras com 700 inscrições e 100 comerciantes envolvidos. Então, o que eu falo é assim, independente se eu ganhar ou perder, o pessoal sabe, que me acompanha sabe que eu não vou sumir porque eu não tenho como. Minha empresa é o Rude Ramos Raiz, eu vou continuar fazendo as ações porque eu gosto do meu bairro e isso também me gera o meu sustento. E eu gosto porque é uma empresa de impacto social. Então é o que eu gostaria de falar também, porque às vezes a pessoa fala que só aparece em ano eleitoral e acontece. Dentro do próprio bairro, a pessoa me conhece, acho que é oportunista. Aqui tem um morador que não está aqui, que é o José, que está no grupo de vocês também. No Salvador a gente fez um Natal sustentável com pisca-pisca solar e também um bazar natalino com os moradores do bairro que vendem coisas. Então, por exemplo, essa praça aqui, ela tem muito potencial para fazer, por exemplo, a terceira edição do bazar natalino. Pô, é uma praça que está ociosa, é o que você falou da rua de lazer. Vamos fazer uma rua de lazer, vamos ocupar o espaço público. Porque tem coisa que eu falo assim, eu não posso chegar aqui prometendo operação delegada. Eu vou cobrar o Marcelo, vou cobrar o Flávio, vou cobrar o Luiz Fernando se ganhar. Mas eu tenho que pensar na minha função como vereador, que é fiscalizar, legislar. Que eu posso trazer aqui que está no meu alcance. E aí eu tento fazer tudo sem independente do poder público. Mas, como vereador, aí eu vou ter um pouco mais de liberdade para cobrar algumas coisas. Mas eu vou continuar independendo disso. E aí um exemplo que eu queria trazer para vocês de segurança pública. Quando eu estava no Renova Brasil, eu tive que apresentar um projeto que é como se fosse um TCC. Renan, você vai precisar revitalizar um espaço, alguma coisa que fosse perene na sua cidade. E aí tem essa viela, que é a batizou de Viela do Robin, ali perto da Rua Congonhas e a Avenida Vivaldi. Era uma viela que dava muito assalto, era insegura. O que o morador fez? Não pode colocar isso daqui. Na realidade, pela legislação não pode, porque você inibiu o cadeirante de passar, falta de acessibilidade. Mas é o bem comum. O morador foi na calada da noite, tinha muito assalto, ele colocou essas barreiras de moto. E hoje até estão se colocando, até a própria prefeitura coloca. Melhorou. Aí era escura, a gente pediu para a prefeitura, com muito esforço lá, conseguimos aqui um poste de luz, aí à noite as pessoas começaram a passar. Era tudo pichado, tudo pichado. E aí a gente começou a identificar que trabalho de grafiteiro, eles têm um respeito entre eles. Onde tem grafite não tem pichação. Chamamos grafiteiros, o Melancia, que é do Tabuão. Melancia coordena os grafiteiros, pinta. Qual que é o trabalho que a gente tem? Esse aqui é um terreno que a prefeitura não assume, que é da Enel, que tem a Enel não limpa, ninguém passa varrendo, então uma vez por mês a gente tem que pelo menos manter aquilo limpo. Mas isso é um exemplo que eu falo, que eu já vi inclusive em alguns lugares da cidade e outras cidades, vereador inaugurando fechamento de viela. E é o que eu falo, espaço público não se fecha, se ocupa. Vamos fazer uma praça-parque aqui. Aí vai lá, deu esse problema na praça do professor no Baeta Neves. Os moradores gostavam de 1h da manhã caminhar com o cachorro. E aí lá, qual que foi o problema que eles questionaram? Que fechou. E aqui também, às vezes as pessoas não querem que fique fechado, as pessoas querem que fique aberto. Eu tive, depois eu vou passar o link no grupo, eu tive aula e converso muito com o Raul de Loures. Ele tem um canal no YouTube que chama São Paulo nas Alturas. E falando com outros arquitetos, eles falam, Renan, segurança pública como que está funcionando em outras cidades médias, igual São Bernardo. É impossível se construir prédios igual estão construindo em São Bernardo dessa maneira. Como dessa maneira? O cara constrói, teve 2 assaltos na Rua do Habibs lá, o motoqueiro assaltou em menos de 3 horas. Rua Londrina. Na Rua Londrina. Vocês acham que viram na Globo. Viralizou. Construíram um prédio ali com uma muralha, com um murão. Aquilo antigamente, outros construtores não faziam isso aqui no Ruge, em São Bernardo. Em outras cidades de outros países é impossível fazer. Porque você torna uma rua insegura, mais insegura ainda. Eu tenho uma foto aqui, deixa eu mostrar aqui, que é uma foto que o meu falecido vô, quando ele comprou na planta, esse aqui é o progresso dos meninos. Que é esse aqui hoje ali na Dr. Rude Ramos. Aqui até na maquete tinha pessoas, era uma preocupação maior. Esse tipo de modelo de construção é um modelo de construção viável e tem outros tipos também. Se fosse só residencial, dá para colocar gradil e estacionamento subterrâneo. Em outras cidades é obrigado a fazer isso, não pode fazer muro alto. Por quê? Aqui gera movimento de dia e noite de morador, gera movimento dos comerciantes e emprego. Dificilmente, eu nunca vi uma imagem de segurança de um motoqueiro que fez o que fez na Rua Londrina. Ele voltar e assaltar. E é por isso que eu falo, isso está no meu alcance, através de projeto de lei da Câmara dos Vereadores. É proibir que se construa nas ruas e se torne as ruas mais inseguras ainda. Então isso eu consigo fazer e cobrar os prefeitos. Por isso que eu falei que eu queria trazer uma outra visão, além de operação delegada, Câmara de Segurança, enfim. E aí eu tive semana passada na Câmara dos Vereadores de Santo André falando com o presidente da Câmara, que é o Carlos Grana, que ele colocou, Carlos Grana, não, esqueci o nome dele, fugiu aqui. O presidente da Câmara ele tem um projeto lá, mais avançado sobre
tarifa zero. Marcelo tem no plano de governo aos domingos, em São Paulo já funciona. Em cidades acima de 300 mil habitantes não tem, as pessoas falam, é viável, nunca se testou. É inviável, mas nunca se testou. Lá em Santo André está um pouco mais avançado. Em São Caetano, eu fui conversar semana passada com um candidato a vereador que trabalha com a Aurico. Ele falou, Renan, o número de passageiros aumentou 273%, começou a gerar emprego dentro da cidade e trouxe mais segurança, porque mais gente circulando aqui também, e diminuiu. Tá? A gente tem resultados que a gente vai mostrar em breve de resultados no impacto do trânsito. E um comerciante, por exemplo, que contrata 10 funcionários e tem que pagar vale transporte, quanto que não gera de economia para ele? Ah, mas o cara mora em São Bernardo. Melhor ainda, ele começa a contratar gente da própria cidade. Então tem funcionado, está no plano de governo de alguns candidatos a prefeito, a gente vai cobrar e vai ver como que é essa questão, se é viável ou não, e para fazer testes, que a gente precisa testar. Nunca uma cidade no Brasil testou acima de 300 mil habitantes, só São Caetano tem, mas a gente tem que começar testando. Só uma informação, Renan, já foi feito um estudo aqui em São Bernardo, transporte público gratuito por 7 dias da semana, provoca 470 milhões de investimento de dinheiro da prefeitura. É o custo para a prefeitura para subsidiar o transporte público os 7 dias. O Marcelo está no programa dele só o domingo. Isso, né? só o domingo. São Paulo também, já está só o domingo. São Caetano já está o tempo todo. São Caetano, para a cidade 4, 5 vezes menor que São Bernardo, lá 70 milhões o custo lá. O nosso aqui, 470 milhões. No orçamento. É muito alto. Mas de repente, no custo-benefício dos empresariados contratar só moradores de São Bernardo, talvez no geral arrecade mais ainda. A gente não tem esses dados, talvez tem que ter um meio termo, né? Final de semana, depois vai preparando, porque é uma mudança muito grande. De 6 bilhões, que é o orçamento de São Bernardo, pegar 470 milhões só para o transporte público é muita coisa. O Aurico fez sem conversar com nenhum vereador. Ele foi lá, conversou nos bastidores e fez. Inclusive eles tiveram que fazer uma linha a mais porque começou a superlotar os ônibus. Ele fez uma linha universitária, porque ele começou a perceber que para desafogar alguns ônibus. Mas ela tem funcionado, é uma coisa que a gente pode ficar de olho. Então, assim, eu não vou prometer para vocês no transporte público, por exemplo, construir um metrô, um trem lá do Riacho Grande ao Sacomã, só com inteligência artificial. Porque o vereador legisla, cria e revoga leis, ele fiscaliza, e eu vou fiscalizar independente de quem seja o prefeito, e ele representa, e representar é muita coisa. As pessoas acham que não. O vereador, eu acho que é o político que mais trabalha porque tem muita demanda. Então, se o vereador trabalhar bem, tem muita demanda. E é isso que eu queria falar para vocês. E para concluir, eu morei ali na Dom Salote, eu moro ainda, minha rua encheu, eu participo de um grupo chamado Observatório. E lá, inclusive, gastaram milhões com o projeto Drenar, foi em 2 gestões, né, mais de 600 milhões, e tem ruas que são asfalto paralelepípedo. E eu falo que a nossa cidade não precisa ser mais resiliente, né? Dá para fazer asfalto permeável, dá para refazer o paralelepípedo, dá para colocar bloquete de sexteto igual em Riviera de São Lourenço. E os moradores aqui do grupo, inclusive, reclamam muito das árvores. São Bernardo não tem um plano de arborização. A gente vê acontecendo muita coisa, mas não tem um plano em si. Curitiba leva turista na rua para tirar foto. Tem cidades que movimentam através de planos de arborização. E as pessoas falam assim, não tem espaço. Tem cidade no interior de São Paulo que planta palmeira em corredores estreitos, como a Dr. Rude Ramos. Então, às vezes o morador ele não acha ruim porque tira uma árvore. Mas por que tira? Por que não replantou? Mas tirou por quê? Então, as cidades ela precisa ser mais resiliente. E a partir do ano que vem, São Bernardo do Campo vai ter mais pessoas acima de 60 anos do que até 14 anos. Então, o Rude já é o bairro mais idoso da cidade. E a partir do ano que vem a gente vai ter um público muito idoso. A pandemia acelerou. A gente está com um problema. Os comerciantes que me mandam vaga de emprego, inclusive, eles já falam, Renan, acima de 30 anos, porque é mais fácil de trabalhar, isso é um lado bom. A gente precisa estimular, através também da Câmara Municipal, projeto de leis, essa entrada do idoso, no centro de referência do idoso aqui, porque falta. O Rude era o principal bairro que tinha que ter um centro de referência do idoso, que é o bairro com o maior número de idosos. Então, readequamento de calçadas, essa daqui é 3 de dezembro. Não é caro você cobrar do secretário de Serviços Urbanos, fiscalizar o prefeito, para que, é estreita a calçada, mas tem que ter um plano de readequamento de calçadas para algumas regiões. Porque o custo é menor. Cai um idoso na rua, quanto que é o custo? Quebrou o fêmur lá, na saúde. O impacto é grande. Caminho do Mar, mais perto de vocês, para concluir. Caminho do Mar, tem gente que reclama, mas eu falei assim, pessoal, isso aqui é inteligência artificial. Eu sei que afunilou a base da árvore, não é ideal, mas a Caminho do Mar, ela tem um espaço maior do que a Kennedy, do que outras regiões onde foram feitas ciclofaixas. Ali tem espaço, inclusive, para fazer ciclofaixa ou uma pista só de pedestre para caminhada.
Qual que é o projeto? Por que não está no plano de governo do Marcelo? E eu briguei com ele e falei, pô, isso aqui você tem que colocar. E aí, Tá no da Flávia. tá no da Flávia. Eu falei assim, tem ciclofaixa, mas lá na Caminho do Mar, ela citou a Caminho do Mar? Não citou, né? Ela Citou. Prioritário, tá? Caminho do Mar. Ela pôs 3 lugares, um deles é a Caminho do Mar. Porque esse projeto de ciclofaixa, eu coloquei o ano retrasado na Associação dos Empresários Judianos que eu ajudo, eu falei assim, ó, a gente tem que comprar uma ciclofaixa na Caminho do Mar. Tá. Por quê? Você liga 4 praças. Praça Largo da Capela em frente a Mercedisco, Praça São João Batista, Praça dos Meninos, Salvador Arena e dá pra vir até o final da Winston Churchill. Ah, mas e esse trânsito todo? O Alex deu uma emenda pro Orlando, onde vai ser uma alça ali, vai melhorar um pouco esse fluxo, até com os viadutos que está construindo lá. Então vai desafogar um pouco e é possível, é viável, não é nada fora da curva. O custo não é alto. Uma outra coisa que beneficia, os moradores que moram aqui, eles falam, Renan, nem desço mais pro Rouge lá embaixo. Os moradores de lá falam para mim, Renan, quase nunca subo lá para Vila Caminho do Mar. Você integra. Quando eu vou na Kennedy caminhar, às vezes eu tomo uma água de coco lá no final, às vezes eu tomo um café no começo. Você movimenta pessoas na rua, melhora a segurança, melhora o comércio, melhora tudo. Então esse é um projeto que eu vou cobrar muito do Marcelo, assim, e fazer principalmente em lugares que funciona. Porque não adianta você, em lugares que é possível, o BRT, ele vai ajudar, mas ele vai atrapalhar muito. Os ciclistas usavam lá, não fizeram uma ciclofaixa, vai afogar o trânsito, o nosso bairro vai ficar mais afogado ainda. Mas em alguns lugares que é possível, impactam menos o trânsito, é possível fazer. E queria encerrar só agradecendo mais uma vez e tentar trazer uma visão um pouquinho de algumas coisas da cidade, um pouco diferente também, assim, para não ficar também só a mesma coisa, engessada. Estou aberto aí a perguntas no final. Tá. No final a gente volta.